Estamos em janeiro. Eu estou gravando esse vídeo dia 4 de janeiro. Para vocês deve ser o quê? Dia 9 por aí. Mas o economista de bairro sempre continua. Temos que continuar sempre trazendo um pouquinho de conhecimento. Esse vai ser o último economista de bairro, mais ou menos até meados de março, por aí, porque eu não sei se você sabe, eu dou aulas para algumas pessoas, normalmente dia de sábado e dia de domingo à tarde, domingo de manhã ou sábado à noite. E eu dou essas aulas e eu desenvolvo slides sobre temas de economia, matemática. Eu dei uma aula inteira de estatística aí também, que envolve um pouco de economia e foi para algumas pessoas, tanto de contabilidade como de economia também, que é bastante importante. Aí eu tiro alguns pontos que eu acho da hora das aulas e simplifico aqui para o YouTube. Então, o pessoal tá de férias e eu acho que ninguém quer aula nessas férias, pelo menos não me falaram nada não. A gente tinha combinado que iam pagar dia 5 do 1, pagar adiantado em dezembro ainda de 2025. E falei, falaram aí, a gente vai voltar, mas não disseram quando. Então, eu estou desempregado de aulas até março, por aí, que é quando normalmente o pessoal vai estar passando carnaval, a ressaca vai estar deixando de existir, aí o pessoal vai querer voltar a estudar. E eu vou deixar até aí embaixo meu número do WhatsApp, caso você queira alguma aula. Não precisa ser necessariamente de economia. Eu entendo tópicos de administração também. Eu sou bastante fluente em matemática, dá para se dizer. Então, você fala comigo a sua necessidade, vai estar meu WhatsApp aí embaixo. Você fala comigo sua necessidade. Eu monto um planejamento de aulas até o final do semestre e a gente acorda um preço aí para 4 aulas no mês, 4 sábados aí. E vamos embora. E essa aula daqui não foi retirada de nenhum slide que eu montei para a turma. Eu não sei se vocês acompanharam o último economista de bairro, que foi sobre taxa Selic. Eu falei que eu dei naquela mesma aula uma aula sobre marcação a mercado. E eu não dei no vídeo marcação a mercado porque é muito complicado. E se desse view, eu traria outra hora para vocês. Igor, você vai trazer essa aula de marcação a mercado hoje? Não, fiquei com preguiça para fazer slide de marcação a mercado diferente aqui pro YouTube. Vou ver se lá para fevereiro, se não aparecer ideia para vídeo, eu trago uma aula aqui de marcação a mercado. E, ou quem sabe até antes também. Então hoje talvez eu traga uma aula que me representa, que eu gosto bastante, ser bem mais curta do que é de costume, mas creio que vai ajudar bastante vocês. Não tem cálculo, não tem nada, é bastante teoria e é algo que já estamos mais acostumados. Então vou compartilhar aqui minha tela, mas você se inscreve no canal e essa porcaria de câmera sempre dá problema. Vocês percebem isso, né? Então já se inscreve no canal enquanto eu estou arrumando aqui esta câmera. Se inscreve no canal, deixa o seu like também, que é bastante importante. E é isso, não tem muito o que falar. Se inscreve, vocês já estão me vendo de novo. Se inscreve, deixa o like. Eu sou graduando em economia, para quem não sabe, então eu tenho uma propriedadezinha para falar um pouquinho. E é isso. Deixa eu vir aqui para tela do slide agora. Como que vem para cá? Aqui. Brasil. O Brasil e o povo. Um pouco sobre a economia comportamental brasileira. Então, acho que vocês já pegaram basicamente o cerne dessa aula, que vai ser sobre economia comportamental, focada nos tópicos do Brasil. Tem muita gente que fez bastante coisa sobre o tópico de economia comportamental. Eu estava vendo uma monografia, ou artigo, dependendo do que. Eu creio que é uma monografia, pelo que eu estava lendo, para mim tem tópicos mais de monografia sobre economia comportamental. E uma aluna que eu até encontrei ela no LinkedIn, vou até tentar trocar um papo com ela, sobre economia comportamental e como foi se evoluindo desde Adam Smith até Taleb hoje. Assim, Nicolas Taleb, dá para se dizer. E ela vai dissertando isso muito bem, mostrando os pontos de outros economistas. Muito top, eu achei muito top essa monografia. Eu estou lendo bastante artigos e monografias acadêmicas para me inspirar. Porque eu já falei que daqui até o final do meu período vou estar cheio de artigo para fazer. E a monografia no final ainda. Mesmo eu gosto de escrever. E tem coisa boa vindo também. Então hoje a gente vai dissertar um pouquinho aí sobre a economia comportamental brasileira. Tem alguns tópicos que eu tirei dessa monografia dessa pessoa e vamos seguindo falar um pouco como é o comportamento brasileiro.
Primeiramente, o brasileiro não entende onde está no jogo econômico e por isso sempre perde. A gente sempre vê os brasileiros bem desentendidos de forma econômica. Eu fiz um vídeo que é Respondendo Perguntas Ignorantes da Internet, o nome do quadro, onde eu respondi algumas perguntas bem ignorantes da internet. E você percebe, aqui no Tadeu eu tirei de um consenso geral de múltiplas perguntas que se fazem aí pelo Instagram. Eu navego pelo meu Instagram, tem gente fazendo aquelas perguntas. E tem muita gente que não entende a economia de fato, que acredita que é só baixar a taxa de juros, que é só imprimir mais dinheiro, aí não sabe o que está falando, não entende o jogo econômico e por isso sempre perde. Ele tende a entender que a economia é uma vilã. Ele tende a entender que o empresário é o vilão dele, que o empresário é o inimigo dele, que os banqueiros são inimigos dele. Tem banqueiro, tem empresário corrupto, safado? Tem, com certeza. Eu sou cristão. Se você é cristão, tem uma teoria chamada depravação total, que todo cristão deve acreditar. Todos os aspectos da vida humana estão denegridos pelo pecado, estão depravados pelo pecado. Então, sim, tem pessoas que são mais ali, que até o meio de negócios delas são mais, porém não são todas. E às vezes as decisões econômicas que são tomadas é para o seu melhor, para o seu melhor. E você, mesmo que seja ruim aquela decisão, como eu expliquei no vídeo da taxa Selic, que seja algo prejudicial para a maioria da população, se você entende o jogo, você consegue até ganhar ali também. Se você não entende o jogo econômico, se você não entende a economia, ela só cobra juros de quem não entende as regras. E tem uma teoria que eu desenvolvo que são seus comportamentos microeconômicos, seus comportamentos base, afetam a macroeconomia. Às vezes, sua decisão, que às vezes pode ser a decisão do seu vizinho, pode ser a decisão de um grupo de pessoas, impactam a macroeconomia geral. Não vou dissertar muito essa minha opinião, porque vai ser meu trabalho acadêmico, vai ser referente à minha monografia, isso que eu vou fazer no oitavo período. E provavelmente, se eu tiver gravando, se eu estiver vivo ainda daqui até lá, eu vou gravar um vídeo aqui para o YouTube falando cada tópico dessa minha teoria, entre aspas, que eu desenvolvi, que envolve economia comportamental, microeconomia, que sou apaixonado, e um pouco de macroeconomia, que eu gosto bastante também. E quem não sabe do jogo, quem não sabe como controlar o jogo econômico, vira estatística. Não estatística de morte, obviamente, mas entra naquela estatística lá de pessoas que estão devendo cartão de crédito, pessoas, mais de 50% da população devendo empréstimo, o Brasil sendo um país que menos tem retorno sobre o empréstimo dos bancos, dos credores, aí vira estatística, literalmente isso. Eu acho que tá mais à frente no slide que eu fiz, mas é literalmente isso. A dívida não é uma vilã quando você sabe usar aquela dívida para se alavancar. É literalmente isso. Então, bora lá. O brasileiro não é pobre, ele é mal posicionado na economia. A gente não aprende economia mesmo. A gente tende a aprender um economia, mas não é economia que importa de verdade em geografia. A gente aprende a economia global e tudo mais, mas não a real economia que importaria pra gente, que é a economia comportamental. A gente não aprende educação financeira na escola, bicho. E quando aprende é cálculo de juros compostos. Matemática financeira é muito importante, com toda certeza, mas tu não aprende isso daqui, psicologia. Tem um livro ótimo que é Psicologia Financeira, recomendo cada um ler. É um pouquinho de autoajuda, mas tem muita parte técnica sobre economia comportamental que é bastante bom. Não é um livro acadêmico, mas é bom para você ler. Quem sabe eu uso até algumas citações em algum artigo ou na minha monografia, por aí, futuramente. Então, bora lá. Renda importa? Claro, mas a posição importa mais. Você pode ganhar a quantidade de dinheiro que for. Se você não tiver posição, se você não entendeu do jogo econômico, você vai perder. Quanto que você recebe, quanto que você gasta, quanto você decide. Lá em 2023 eu desenvolvi um produto chamado Planner Financeiro. Tem uma história até engraçada sobre esse produto que tem outro nome. Aí eu fui ameaçado de processo, aí tive que mudar o nome no meio do lançamento do produto. Então, vida que segue. Por uma pessoa não mal intencionada, mas uma pessoa que não teve o mínimo de noção, dá para se dizer. Como se ele tivesse monopolizado um nome que não era nem o nome do produto dele.
Ele monopolizou o nome plano. Ele deixou lá e comprou. Não vou contar essa história não, mas dane-se. Então, você precisa entender isso. Você precisa jogar esse jogo, sempre ter esse controle. Quanto que você recebe, quanto que você gasta, quanto que você decide. No livro Pai Rico, Pai Pobre, eu sei que é muito de autoajuda, mas tem uma filosofia que você deve seguir. O seu salário no final do mês deve chegar a zero. Ah, Igor, eu tenho que gastar todo o meu dinheiro. Não, uma parte desse seu dinheiro tem que estar em investimento. Você pode estar alocando em outras coisas, e outra parte é o que você gasta. E você também deve gastar com você mesmo, ir pro cinema, ir pro. Eu tenho um negócio aqui na minha cidade chamado Veneza Water Park. Veneza Water Park. Sim, pô. Fui no Veneza, me diverti com os meus amigos, comprei um sapato bom pra mim, porque eu invisto, mas meu salário no final do mês tem que chegar a zero. Entendeu? Basicamente é isso. Então você tem que investir em você mesmo, é um investimento em você mesmo. Só que você não pode fazer isso torpe à direita. Você tem que entender o jogo econômico e como fazer isso da melhor maneira. Errar nisso te mantém pobre mesmo ganhando mais. Entendeu? Não tô falando que você vai ficar rico, milionário, não sei o quê, mas ter uma vida boa, uma vida saudável, dá para se dizer. Porque hoje no Brasil é bem complicado. Mas o que mais tem são casos de pessoas ou que ganharam na Mega Sena, que faliram, ganharam o BBB e faliram, ou pessoas que ganham bom dinheiro, R$ 10.000 ou perto disso, pessoas do Senac, por exemplo, aqui em Pernambuco, professores do Senac, que ganham um bom salário, mas não tem esse controle financeiro. Aí acabam se ferrando, aí continua pobre mesmo ganhando um salário acima da média para se viver bem no Brasil, que é 3 mil e pouquinho, mas bora jogar 4 mil, porque vai piorar a situação. O brasileiro, na sua psicologia, é consumidor antes de ser poupador. O brasileiro primeiro consome e depois vê se sobra para pensar se investe ou se não sei o quê. Só que sabe o que é o bom disso daqui? O bom não, o ruim é que nunca sobra. Ele primeiro consome, gasta, torpe à direita, faz tudo o que quer, taca o terror, depois vê se sobra e no final não sobra. Você tem que ter esse planejamento. Tem um aplicativo ótimo, deixa eu ver se vocês vão conseguir ver aqui esse aplicativo. Deixa eu abrir aqui. É esse daqui que eu uso. Minhas Finanças do Google. É bem simples mesmo. Sabe, pô, tu não precisa de um planner financeiro hiper mega blaster, não. Você tendo um mínimo de noção de organização financeira já serve para você coisar, para você se organizar. É o que eu faço aqui com esse negócio. Eu pego os gastos e tudo mais sempre um mês antes. É básico, pô. A gente precisa ter isso, porque aí sim vai sobrar. E quando eu digo sobrar, não é sobrar na sua conta com total liquidez, mas não investindo em nada, sem render nada. É ter o sobrando, você investindo. É isso daí a sobra que é você investir o seu dinheiro. O consumo virou identidade no Brasil. Aquelas pessoas que tendem a poupar, como diz o homem mais rico da Babilônia, nem que seja 10% do seu dinheiro, fazer o dinheiro trabalhar por você, virou algo luxuoso, virou luxo. O resultado, trabalham o mês inteiro, que é o que eu mais vejo as pessoas, trabalham um mês inteiro só para sustentar todos os gastos dela, sejam com cartão de crédito, seja em consumo mesmo, porque aí tem o pior, não só gastam o dinheiro que tem, gastam dinheiro que não tem no cartão de crédito. Aí é só trabalho para sustentar isso e pagar imposto. Que, convenhamos, 50% de tudo que a gente paga durante toda a nossa vida é imposto. E o que que eu falei sobre o cartão de crédito? O brasileiro, além de ser consumidor antes de ser poupador, ele é devedor antes de investidor. Ele parcela, financia, antecipa a renda futura. E ao invés de pensar em investir, ver o cenário econômico, eles não entendem isso, aí vão parcelando, vão fazendo isso, e isso é um gasto futuro. Ele quer um galho para você agora, é isso. Mas depois, esta dívida, esse dinheiro que você está devendo, pega o galho que ela quebrou para você e lhe espanca com esse galho. Mas entendam, os juros, as dívidas não é vilã. Dívida sem estratégia que é vilã. Tem gente que usa a dívida para se alavancar, consegue pagar, ganha mais. Vocês entendem isso, mas você tem que fazer isso com estratégia. Não basta torpe à direita. Como que está a economia? Quais são os juros cobrados pelo banco? Qual banco que está cobrando menos juros? Taxa Selic está alta, está baixa? É o momento de financiar alguma coisa, não sei o quê. Se você for assim,
você não ganha nada. Tava pensando, tô na minha mente que eu tô querendo financiar uma casa, mas no momento não tá dando para financiar uma casa, não. Porque tá tudo caro, taxa Selic em 15%, bicho. Juros de financiamento no talo. Vocês entendem isso? Não dá para financiar agora. E tem gente que vai e financia nesses momentos econômicos, porque não entendem o básico da economia brasileira. E vão lá e gastam, pô. E eleição de curto prazo na vida financeira. Agora em 2026 a gente vai ter a eleição, mas toda decisão que a gente faz na nossa vida financeira é uma decisão. E toda decisão que normalmente os brasileiros pensam, eles pensam no agora, no mês que vem, no próximo cartão. Por isso que estão sempre gastando cartão, pegando crédito à torta e a rodo e não evolui, continua na mesmice, continua na pobreza. Essas eleições são essas decisões erradas que a maioria dos brasileiros tomam todo santo dia. Eu não me coloco aqui como juiz para ver o certo e o errado, não. Eu também erro financeiramente. Tem decisões errôneas que eu tomo com toda certeza. Mas pelo menos eu me sinto seguro porque tenho uma parte do meu dinheiro que está investido. Se der ruim, tem a então tá suave para mim, pelo menos. Tem gente que não tem nem isso. Vai à torpe à direita e se ferra no final do mês. Basicamente, todas essas decisões é um voto emocional na própria vida financeira. O curto prazo sempre vai ganhar essa eleição, pensando no agora, no agora, no agora. Ele sempre vai ganhar no agora, no agora. Porém, se você pensa no longo prazo, você pode perder agora no curto prazo. Mas como diria o Kadar, no longo prazo você ganha, filho. No longo prazo você ganha, filho. No longo prazo você ganha. E basicamente esse é conceito que eu quero que você chegue aqui. É esse losango que chama, não sei, esses dois triângulos, quatro triângulos. É isso que eu quero que você pense. Quem consome sente a economia. Quem poupa manda na economia. É isso daqui que eu quero que você entenda. Quem consome sente a economia, vai ser guiado pela maresia, vai ser pela maresia não, vai ser guiado pela maré, vai ser guiado pelas ondas. Quem poupa é o cara que tá mandando, é o cara que programou a maresia num Kojima, meu Deus do céu. O consumidor reage. O poupador ainda consegue escolher. Mas ainda acima desses dois, eu diria que é o pilar da sociedade, que é o investidor. É o investidor que dita o ritmo, é o investidor que dita basicamente o ritmo da economia, é o que dita o ritmo do mercado e para onde que vai. Mas não seja um investidor sem conhecimento, você precisa ter um conhecimento. Basicamente, o fechamento, é o último slide, que eu quero que você coloque na sua cabeça. 2026 não vai mudar o Brasil. Pode ter eleição que vai melhorar algumas coisas, mas você vai sentir provavelmente que em 2027, 2028, 2029, independente do lado que ganhar, vai continuar a mesma mesmice. Porque o problema do brasileiro não está nos políticos. Os políticos são uma grande parte do problema, mas a maior parte do problema dos brasileiros está dentro dos próprios brasileiros, com jeitinho brasileiro, com a parte errada de ver a economia, com investimentos errados. O problema do Brasil é o próprio brasileiro. E você pode sim mudar a sua vida. E mudando a sua vida, a macroeconomia brasileira pode ser impactada aos poucos. Você precisa mudar sua posição dentro da economia, você precisa mudar a sua posição dentro do seu jogo econômico, dentro da sua economia pessoal, dentro da sua educação financeira. O jogo vai continuar o mesmo, porque eu sou ateu político. Para mim, Flávio Bolsonaro é um ladrão, Lula é outro ladrão, outro bandido, que eu torço, eu oro para que a graça de Deus alcance toda a família Bolsonaro, que alcance o Luiz Inácio Lula da Silva, que alcance todos os políticos brasileiros, porque ali é tudo um ladrão. Eu não acredito que possa vir uma coisa boa no meio da política. Pode até ter gente entrando na política brasileira com intenções boas, mas no final se corrompe pelo sistema. Eu sou ateu político. Depois eu vou fazer um vídeo falando em quem eu vou votar em 2026, ainda vou ver os candidatos, ser mais pra frente isso daí. Mas eu já lhe garanto, eu vou fazer um vídeo no mês de janeiro ainda, mostrando porque que Flávio Bolsonaro é um ladrão e porque em primeiro turno eu não voto nele, e porque Lula é outro ladrão, e que nem em primeiro nem em segundo turno eu voto nele. Em Flávio Bolsonaro eu só voto se ele for pro segundo turno com Lula. E ainda digo mais, é capaz do Lula ganhar. Mas enfim, você vai continuar jogando o jogo como consumidor, pensando nesses polos, não sei o quê, ou você vai mudar o seu lado?
A mudança não vem de fora, não vem de política, vem de você mesmo. E bom, galerinha, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que eu tenha conseguido explicar para vocês basicamente esses pontos. E é isso. O vídeo ficou com 20 minutos, achei que ia ser menor, mas foi bom tempo, um bom tempo. Clica no vídeo aí do lado, clica nos cardzinhos que estão aí em cima para você assistir. E é isso. Beijão e fui. Tamo juntas.